E imagina você ser chamado de desperdício por uma pessoa que você admira. Foi o que aconteceu com Joel J quando ele pediu ao Tiago Nigro que o definisse com uma única palavra. A história, resumidamente, é assim. O Joel pediu para várias pessoas que o definissem com uma única palavra, como as pessoas o enxergavam, mas com uma única palavra. Então, ele falou várias coisas legais e tal. O Tiago, quando recebeu essa ação, falou, posso pensar? Eu falei, pode. Aí pensou, depois veio desperdício. Joel, não, como assim, né? Tá entendendo errado o que eu tô te pedindo para fazer. E ele poderia ter, no momento, ficado chateado com o Tiago. E como é que fala uma coisa dessa para mim? Mas não, ele resolveu investigar e entender por que o Tiago falou aquilo. Então, ele aceitou a crítica e conversou com o Tiago. Tá, mas por que você acha isso? E o Tiago quis, na verdade, dizer que, pela capacidade que ele tinha, ele, no momento, estava sendo um desperdício, que ele podia estar alcançando muito mais gente no foco internet e, enfim, graças à humildade do Joel, hoje ele é quem é, tem o que tem, alcançou e vai continuar alcançando com certeza muitas coisas mais maravilhosas na vida. Então essa história me veio na memória quando eu estou lendo o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele é pautado na Bíblia, né, no livro de Provérbios, e independente de religião, se você acredita ou não acredita na Bíblia, mas a Bíblia tem muitas dicas boas e coisas interessantes que, se a gente seguir, vão com certeza ajudar a ter uma vida melhor e alcançar resultados consequentemente melhores também. E aí, o Salomão trata nessa questão, o ponto da crítica, que foi exatamente o que o Joel fez. Porque quando a gente recebe uma crítica, a gente pode ficar bravo. Às vezes você nem escuta direito, só vê o que não foi legal e aí já sai se defendendo e já fica chateado com quem fez o comentário. Ou, no caso do Joel, ele resolveu buscar entender o que tinha ocorrido e, graças a isso, a carreira dele deslanchou. Então, o ponto é, quando alguém te fizer uma crítica, é importantíssimo que, ao invés de já sair se defendendo, às vezes a pessoa nem escuta direito, porque já diz o ditado, a palavra pertence a quem escuta. Então, às vezes a pessoa está até dizendo uma coisa e está entendendo outra. Então, receba e analisa aquilo depois com calma. Ah, fez sentido, foi um comentário maldoso, entrou aqui, saiu por aqui, tá tudo bem, você não precisa se justificar. E se fizer sentido, veja como você pode trazer aquilo de melhoria para sua vida. Até porque eu acredito muito isso, pautado em outros estudos que eu já fiz na minha vida e em coisas que eu já presenciei, inclusive, na minha própria história, na história de outras pessoas. Parece como se a vida fosse um grande efeito colaborativo. Às vezes as pessoas nos falam coisas que a gente não percebe, mas são questões que a gente carrega dentro da gente, coisas que a gente precisa enxergar para dar um próximo passo, atingir o próximo nível. Porque a gente só consegue mudar de vida, ou mudar de fase, mudar de etapa, mudar de condição financeira, mudar o nosso status de uma forma geral, seja aparência física, capacidade intelectual, qualquer coisa. A partir do momento que a gente se torna uma outra pessoa. Eu hoje, Duda, ou Rosália, só sou quem eu sou pelos conhecimentos e as coisas que eu vivi. Então, para eu ter uma vida diferente da que eu tenho hoje, eu tenho que buscar conhecer novas coisas, entender novos conceitos, enfim. A mágica da vida é justamente essa. Então, ao invés de sair sendo reativo às críticas que você recebe, experimenta parar, ouvir. Às vezes é a vida te dando uma chance de mudar a sua história. Sabe, às vezes a pessoa tá lá, vive repetindo o ciclo. Sai de um relacionamento abusivo, vai para outro, e assim termina aquele, vai para outro. Se a vida está se repetindo, tem alguma coisa que você precisa entender e não está entendendo. E a vida tá lá, E amigo, acorda, enxerga, vamos fazer diferente. Então, é sobre isso. As críticas nem sempre são para nos ajudar,
mas muitas vezes nos ajudam se a gente souber ressignificar aquilo que foi recebido e implementar de uma melhor maneira na nossa vida. Experimenta aí.